Oi, eu sou o Ju, eu sou do BCC 020 e eu sou Ganesh 020. Atualmente eu faço parte da frente de redes e de web. E hoje na aula eu vou falar um pouquinho sobre HTML e CSS, dar uma introduçãozinha básica e explicar um pouco de conceitos. Bom, o que é HTML? HTML traduz para Hypertext Markup Language, ou em português, linguagem de marcação de hipertexto. E o que quer dizer hipertexto ou hypertext? É uma palavra chique para link. Então, tudo na web a gente vai trabalhar com links e um site linka para outro e tudo mais. E o que é o DOM, o Document Object Model? Bom, o DOM ele foi criado com o objetivo de desenvolver um padrão para as linguagens dos navegadores, porque antigamente cada navegador tinha um padrão, então isso gerava muita incompatibilidade entre todos esses navegadores, e os desenvolvedores tinham que escrever um script próprio para cada navegador, o que dificultava muito a modularização desses sites. E aqui, como a gente pode ver, esse document aqui é o jeito que o site cria um objeto. Esse document ele começa com o root, aqui começando no HTML. Depois disso ele tem os elementos, e cada elemento aqui eu vou explicar daqui no próximo slide o que são os elementos, atributos. Mas isso aqui é o jeito que o site vai ver e vai criar esse objeto do site. Então ele vai ter aqui os elementos, onde começa o site, o head, o body, onde fica todas as informações. E tudo isso aqui é o jeito que o site vê. E esse aqui é o padrão de hoje em dia. Ele foi criado pela W3C. E com isso, todos os navegadores podem conseguir ler um diferente site do mesmo jeito. Aqui eu vou falar sobre os elements e as tags. O que a gente pode ver aqui é que a gente tem aqui uma tag div. A gente sempre que abre uma tag a gente tem que fechar. E a div no HTML ele cria uma partição no site e a gente pode fazer tipo uma caixinha nele. Mas o intuito dessa aula aqui não é passar os comandos e tudo mais. No Gitbook vai ter um link para algo assim que vocês vão poder, se quiserem, dar uma olhada. E é mais para falar que sempre que a gente for começar uma tag, a gente tem que abrir com essas chavezinhas aqui. E aí o nome aqui dentro vai vir. Isso aqui a gente vai criar um elemento. E sempre que a gente for fechar, a gente tem que fechar ela com essa barra aqui. Um exemplo que a gente pode dar é essa caixa de presente aqui, ó. O que a gente pode fazer? A gente vai ter essa caixa de presente e a gente vai abrir essa caixa de presente aqui. Então a gente tem que, sempre que a gente abrir, a gente vai ter que fechar a nossa caixa de presente. A gente abriu e fechou, porque se a gente só abrisse, a gente já tem uma caixa infinita. Aí dentro da nossa caixa de presente, a gente pode colocar uma outra caixa, que vai ser a caixa desse nosso trem aqui, desse nosso brinquedo. E aí a gente pode abrir o nosso trem, a gente vai criar esse elemento do trem. Só que a gente só vai ter um elemento. O que tem dentro desse trem? Então a gente vai colocar aqui a locomotiva e os carrinhos onde as pessoas ficariam. Esse aqui é um exemplo para falar dos elementos. E uma coisa que a gente pode ter nos elementos e nas tags são atributos. Por exemplo, aqui essa referência. O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um elemento aqui, o A gente fecha ele já aqui. E se a gente clicar aqui nessa parte que está escrito aqui, que é o corpo aqui do nosso elemento, a gente tem esse atributo aqui, que é uma referência para um site qualquer. Então a gente pode ter o nosso site, que vai ter um exemplo depois, que a gente vai poder fazer uma referenciazinha. Aqui é um site mais básico. A gente tem que aqui a gente começa nosso site, a gente fala nossa head, que vai ser onde fica aqui em cima no texto o nome do site. E aqui é uma tag de deixar um texto maior, que claro não é o intuito aqui na aula de explicar todos esses elementos, essas tags. E aqui a gente tem um site mais básicozinho. Como pode ver aqui, a gente abre o corpo do site, a gente fecha o site e tudo mais. E aqui, como eu tinha falado antes da referência, a gente tem aqui uma referência para nada, mas o elemento nave é um elemento importante, que a gente criou esses três itenzinhos aqui dentro do elemento nave, que tem referências para
para nada, mas a gente poderia colocar aqui uma referência para home de um site. Aqui a gente poderia colocar referência para uma aba de sobre, por exemplo, no site do Ganesh a gente tem a aba de sobre. Então lá tem mais informações do grupo e tudo mais. E aqui uma informação para contatos. Aqui poderia ter, por exemplo, uma página do Facebook ou qualquer coisa assim. E agora eu vou falar sobre o CSS, que é a Cascade Style Sheet, ou folha de estilo. E o que a gente faz com uma CSS é mudar o nosso site para deixar ele mais bonito. Então assim, a gente pode fazer um CSS dentro do próprio HTML, colocando nos nossos elementos atributos, ou a gente pode fazer um arquivo CSS, e aí a gente vai ter que ter um seletor aqui para qual elemento a gente vai estar mudando. Por exemplo, aqui no body eu estou colocando uma cor de fundo, e essa aqui é a nossa propriedade, e aqui a gente tem um valor que é light blue. No CSS vocês vão ver que existem muitas propriedades, você pode mexer. Isso aí vocês podem procurar no Gitbook ou por fora mesmo. E aqui a gente também está mexendo aqui ó, na cor do texto do elemento H1 e como ele está alinhado. E aqui no P eu estou mexendo na fonte, no tamanho da fonte e qual é essa fonte. E aqui eu só estou referenciando o nosso CSS, já que ele está no arquivo separado, para o meu HTML. Então aqui quando eu começo o head, eu tenho que só fazer um link de referência para esse meu arquivo. E eu vou chamar ele aqui de Style Sheet porque é a minha folha de estilo. Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu troquei a cor do meu fundo, aqui no body, para azul claro. E aqui ele ficou azul claro. Aqui eu disse para o meu H1 tá alinhado para o centro. Então ele estava aqui no canto, né? E ele foi mais para cá. E eu aumentei o tamanho da fonte. Coloquei aqui uma fontezinha diferente. Deu para ver que aqui essas duas fontes são diferentes e aumentou o tamanho do texto. Então é isso. Essa foi uma aula de intro à web e CSS. Foi uma coisa bem básica, mais para explicar o que são esses conceitos. E aí, como eu falei, no Gitbook tem um link para um Notion, que é do Odonto. Vocês talvez já conheçam ele das aulas de redes. É um Notion muito bom, tem várias coisas lá. E vocês podem sempre procurar por fora também. É, HTML, CSS, tudo por fora aí é bem tranquilo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar no grupo.